Sejam bem-vindos ao JCast, o nosso podcast de tecnologia, carreira e desenvolvimento pessoal. Meu nome é Isabela Costa e eu vou estar me autodescrevendo para vocês. Eu sou uma mulher branca, de cabelo preto, olhos castanhos e hoje eu estou vestindo um vestido laranja e uma sandália preta. Bom, no nosso episódio passado, a gente falou de mulheres na tecnologia, futuro e tendências de mercado. Se você ainda não assistiu esse episódio, já salva aí, depois desse você já vai assistir também, que estava incrível. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é inovação. Eu trouxe até uma definição aqui para vocês, que é: inovação é uma ideia implementada que gera valor para o negócio. Para falar desse tema, a gente trouxe um expert, um mestre na área. Ele é diretor de tecnologia e transformação digital. Ninguém mais, ninguém menos que Albervan Luz, da Claro. Fala, galera. Muito obrigado pelo convite. Tá aqui no JQuest. Não é JQuest, é JCast. JCast. JCast é muito bom. É muito Aliás, bom. o trocadilho ficou fantástico. Ficou ótimo. Parabéns pela criatividade. E falar de inovação, que é um tema super na moda, principalmente nos dias de hoje, acho que é uma oportunidade. Primeiro, queria também me autodescrever. Sou moreno, traços indígenas, uso um coque samurai. Estou hoje com uma camisa azul clara, calça jeans, um sapatênis azul também. Então, vamos lá, vamos bater esse papo. Vamos bater esse papo. Vamos começar primeiro. Quem é o Albervan? Vamos falar para o pessoal quem é o Albervan e como você chegou até aqui. Nossa, essa é uma história boa, assim. Vou pegar e, fazer um plágio aqui e começar do início. Tá. Acho que a primeira palavra que eu falei antes de papai e mamãe deve ter sido alô. Eu nasci numa família onde meu pai... Ele trabalhava em empresa de telecom, ele trabalhava na Telepará, em Belém do Pará, e teve a oportunidade de ser diretor de algumas das áreas lá dentro, inclusive da área de celular. Então, eu tive algumas oportunidades porque eu pude acompanhar toda a evolução que a gente teve e a transformação quando veio internet, celular. E nessa época eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer a primeira ligação de celular no norte do país. Eu lembro que ele trouxe para casa uma caixa, era um celular da Ericsson, que a antena era daquelas que virava assim, era meio grandão. E aí ele disse, toma aí, faz a primeira ligação. E aí eu liguei para casa da minha avó, falei com ela e foi um acontecimento, assim, algo que me marcou profundamente. Anos depois, já quase nessa visão de começar a escolher o que eu ia fazer, eu gostava muito de computação, de computador, na época era algo muito restrito, mas eu tive, através do meu pai, a oportunidade de ter um em casa e comecei a programar muito cedo. Fui parar num projeto chamado Projeto Ciranda da Embratel, que pretendia fazer, na verdade, a construção da rede de anéis que possibilitaria a introdução da internet no Brasil, que era a RENPAC. Uhum. Eu trabalhei há algum tempo na Embratel nesse projeto. Sou muito grato porque aprendi muito, né? Uma grande escola. E aí, depois, na hora de formar, meu pai é engenheiro eletrônico, ele disse, vai seguir o caminho da engenharia. Eu fui por esse caminho, mas escolhi computação. E me formei e já logo comecei a trabalhar. Fiz alguns estágios, fui contratado já no momento que estava começando esse processo que a gente chamava na época de desregulamentação do setor de telecomunicações, quando a gente tinha o então ministro Sérgio Mota, né, o Serjão, que veio a falecer, mas que fez esse trabalho, né, de abrir a privatização, possibilitou tudo que a gente tem hoje, né, e esse avanço tecnológico no Brasil. E fui, nessa época, trabalhar. Fiz um concurso, na verdade, fui trabalhar na Telemar, que virou a nova empresa depois da privatização da Telepará. Uhum. Então, eu estava na parte da fixa ainda, da rede fixa, trabalhando com telefonia fixa, com banda larga.
E aí veio uma empresa de fora, o grupo TIW, e comprou a Amazônia, a Telepará Celular, que virou a Amazônia Celular. E aí comecei a minha carreira de verdade nessa época, né, nessa transição. E aí vim de Amazônia Celular para Telemig Celular, então saí de Belém, fui para Minas, de Minas fui para Brasília, na oportunidade de trabalhar na Brasil Telecom, aí eu lançando o Brasil Telecom GSM. Depois a Brasil Telecom foi comprada pela Oi, aí saí de Brasília, fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro trabalhei um tempo na Oi, aí saí da Oi, fui para a Nextel. Vim para a Nextel aqui em São Paulo, então tive a oportunidade de trabalhar no projeto 3G da Nextel e na sequência disso acabei indo parar na Claro. Estou na Claro fazem já quase 13 anos, eu acho que completou agora 13 anos, então tem já um tempinho que a gente está na casa. Tenho uma oportunidade imensa de poder trabalhar com novas tecnologias e com inovação, através de um hub que a gente contextualiza, na verdade, chamar de hub, porque a gente acabou criando um modelo ambidestro para poder promover essa coisa da inovação. A gente sabe que em empresas grandes, principalmente, é muito difícil inovar por conta da burocracia, dos processos que precisam existir, até por uma questão de eficiência operacional e de custos, mas encontrar uma maneira de você permitir a inovação com autonomia, com a visão de empoderamento e principalmente com o foco em resultado, eu acho que foram algumas das coisas que fizeram com que a gente conseguisse girar um pouco mais essa engrenagem. Isso aconteceu fazem mais ou menos uns 4 anos, e nessa visão ambidestra a gente meio que separou. Tem uma galera que vai focar mais naquilo que é novo e tem uma outra galera que vai focar naquilo que é o nosso core, que mantém a empresa funcionando e as receitas, né, que a gente precisa, inclusive para promover essa visão de inovação, continuarem vindo. Sim. E eu acho que a gente está num caminho super promissor. Sim. Você citou bastante seu pai. Eu percebo que ele foi a sua maior motivação, né? Sua inspiração. Total. Até porque você falou que ele já trabalhava na área também, né? Muito bacana. Vamos falar de prêmio. Foi até difícil achar qual a gente ia falar, porque são vários. Mas a gente escolheu o mais recente, que você ganhou o melhor profissional de telco do ano. Reconhecido pela Telca Latam. Tinham muitos profissionais competindo. O que você acha que te destacou para você levar esse prêmio? Olha, primeiro que, assim, eu acho que em termos de premiação, ela só coroa um trabalho, né? Na verdade, é algo que a gente vem construindo ao longo do tempo. Mas eu costumo dizer, e mesmo que seja meio clichê, ninguém faz nada sozinho. A gente sempre tem um time junto com a gente sempre tem pessoas que colaboram, constroem junto com a gente para a gente poder entregar algo grandioso de verdade. E a gente veio nesses últimos anos trabalhando muito nessa visão de promover a inovação, a cultura de produto digital, não só dentro da Claro, mas para fora da Claro, na nossa comunicação e nas nossas parcerias, né, com o ecossistema. Inovação não se faz sozinho, né? Precisa de um ecossistema por trás, de parceria. E eu acho que a gente teve muito sucesso e tivemos muitos bons resultados. Eu acho que os bons resultados fizeram com que a gente primeiro tivesse sido classificado e depois a gente ter sido escolhido, né? E eu, na verdade, me sinto muito mais um representante, né, desse time que a gente trabalha e que tem tanto prazer e propósito envolvido em fazer as coisas acontecerem do que necessariamente dizer que é algo que é só meu. Eu realmente dedico esse prêmio para todo o time. Um salve aí para todo o nosso time do Hub de Care. Tenho certeza que eles vão assistir depois aqui o JCast e vão gostar muito do que vocês estão construindo. E, assim, acho que faz parte, obviamente, uma outra coisa que é essa determinação
por sempre querer fazer mais e melhor, e eu acho que a gente aprofundou isso no nível que fez com que as pessoas que fazem parte de toda essa grande comunidade de telecom, né, votassem em nós. Então, eu tô super feliz, super orgulhoso. Agradeço a organização da galera, a galera lá do Conecta Latam, a Raquel, a Renata. São pessoas fantásticas, assim, que têm promovido não só um network, mas também muito esse encontro do nosso ecossistema e dessas parcerias, e feito reencontros também. A gente é uma comunidade, né? Uma comunidade grande de muita gente, de muitos profissionais que gostam muito de estar fazendo parte desse negócio. Costumo dizer que telecom é tipo cachaça, assim. A gente se embriaga e fica difícil depois de sair, de deixar para trás. E geralmente quando a gente sai é uma saidinha rápida, a gente volta, mas é algo que a gente deixa sempre naquela prateleira ali, fácil de alcançar. Maravilha. Você falou muito do time. Como que funciona a sua área em questão de qual o objetivo de vocês em relação ao todo, que é a Claro? O que vocês fazem no dia a dia? Então, bom, como eu expliquei, a gente tem esse modelo de gestão que permite que a gente tenha mais empoderamento, mais autonomia, foco no resultado. Eu acho que é uma das coisas principais, mas a gente não deixa de ter um objetivo comum e para com a Claro. A gente tem o objetivo de ser uma plataforma multisserviço de relacionamento digital com os nossos clientes. Então, a gente entende que é preciso estar nesse relacionamento mais próximo para engajar o cliente cada vez mais no que a gente chama de produtos digitais. E o nosso hub, né, o hub de Care, ele abraça meio que todo o contexto dos produtos digitais da Claro. Não só com os nossos apps, né, o Minha Claro, o site Minha Claro, o WhatsApp, RCS, o Apple Watch, coisas que a gente construiu ao longo do caminho, o Minha Claro na Alexa, mas principalmente essa visão de integração que a gente tem com os outros hubs que estão nessa mesma dinâmica. Sim. Então, a gente tem como exemplo o Claro Flex, que é o nosso produto de autosserviço, né? O cliente pega, coloca um chip, faz a autoinstalação, faz toda a gestão do seu plano, daquilo que ele quer utilizar, sem precisar falar com ninguém. A gente tem o Claro Pay, que é a nossa wallet, né? A nossa carteira, que tem uma série de vantagens para os clientes, mas também para os não clientes. Inclusive, é uma das carteiras que promove muito mais essa visão do cashback e também dos benefícios do que outros que tem no mercado, porque tem a força da marca da Claro. A gente tem o Claro TV+, né? Claro TV+, é um sucesso. É um hub para OTTs hoje, mais do que para o nosso próprio streaming, que é o Now. Ele traz essa vocação para agregar valor, justamente fazendo aquilo que é uma dor para o cliente hoje, né? Sim. A gente ficou tão fragmentado com essa visão de OTTs, de ter tudo meio que separado, né? Netflix, HBO, Disney, isso e aquilo outro. E aí, quando tu vai contratando, tu não sabe mais quanto tu tá pagando, tu não sabe mais aonde é que tá passando o quê. E quando você contrata o Claro TV+, você tem tudo num único lugar. E aí você pode perguntar uma única vez onde é que tá passando o jogo do meu time. Sim. Ou onde que tá passando o filme que eu quero assistir. E aí ele já te diz o lugar, tudo direitinho, já te encaminha para lá. São facilidades e coisas que estão nessa ótica de a gente trabalhar junto. E aí o time, ele tem uma dinâmica de trabalhar no contexto dos OKRs. Eu acho que em algum momento vocês vão falar sobre isso aqui, né? Mas são os objetivos e os Key Results, ou seja, a gente tem um objetivo aspiracional e associado a KPIs, a Key Results, né? Resultados chaves que te endereçam para esse objetivo, faz com que essa disciplina que a gente tem que ter no dia a dia de ir buscando cada vez mais, melhorando, alterando, fazendo uso das metodologias ágeis para poder ficar olhando aquilo que está funcionando, aquilo que não está, e principalmente experimentando muito para a gente poder atingir esses objetivos.
Então, eu acho que assim, a cultura da experimentação, inclusive em função daquilo que a gente faz, que é inovar. E aí, quando a gente fala de inovação, a gente fala de 3 Hs, né? Tem H1, H2 e H3, que é aquela inovação mais do dia a dia para melhorar alguma coisa que já existe, aquela melhoria incremental que já está no H2 e aquela melhoria que é quase que para te pivotar ou para você pivotar que está no H3. Sim. Eu diria que a gente trabalha muito, né? O nosso time hoje trabalha muito H1, H2, mas que tem potencial para criar alguma coisa que de repente vai virar um novo produto ou um novo serviço da Claro daqui para frente. E eu acho que essa visão de você não ter que fazer micromanagement me tirou um peso enorme das costas, assim. Eu adoro ter a oportunidade de não ter que me preocupar em ficar dizendo o que as pessoas têm que fazer. Boa. Então... Eu ia te perguntar isso. Como que você faz, como é feita a divisão, né, do seu time? Sim. E metodologias ágeis, se todos usam metodologia ágil ou tem um que usa outro tipo de metodologia? Legal. Tem uma coisa que o Rodrigo Duclos, que é o head do Centro de Excelência de Digital, do COI Digital, que ele fala que assim, o método é não ter método. Não significa que a gente não vai usar metodologias e etc. É que eu acho que a gente tem uma oportunidade, pelo tamanho que a gente tem, pela quantidade de execuções que a gente pode fazer, de meio que tropicalizar, que customizar algumas coisas para a nossa realidade. Uhum. Então, quando a gente fala de método, eu acho que está muito relacionado àquilo que funciona para cada um. A gente não determina, a gente tem o apoio do COI, inclusive digital, para que as metodologias elas estejam disponíveis como ferramentas. E aí, como numa caixa de ferramentas, tu vai pegar uma chave específica para um determinado parafuso, assim como quando você precisar, por exemplo, bater um prego, você vai ter um martelo e assim por diante. Mas hoje a gente usa muito, né, a visão de Product Team. Uhum. Então, essa visão de Product Team é um pouco diferente daquela visão de Feature Team, que está muito voltada e relacionada porque a gente tem ali de preceito de método Scrum. A diferença é que um Product Team ele está muito mais focado no resultado do que no delivery de alguma coisa, de uma feature, de uma funcionalidade. Enquanto que o Feature Team ele está muito mais focado na visão do delivery. Uhum. Então, é como se a gente tivesse... os métodos ágeis sendo utilizados e o Scrum sendo utilizado para criar um time ágil de entrega na TI versus um time de produto digital que aí está muito focado e esse é o nosso maior objetivo, né? Não na entrega, mas no resultado. Sim. Eu avalio que a gente tem uma organização hoje que é muito interessante, é uma distribuição por tribos. Já se falou muito, né, e tentou se replicar modelos Spotify, etc. Isso tudo meio que tem sempre algum tipo de fricção, porque as culturas elas são diferentes nas empresas. A gente tem a nossa própria cultura. E aí, um tempo atrás, a gente foi beber em algumas fontes que não eram as tradicionais que a gente bebia. A gente tinha muitas empresas, grandes consultorias trabalhando com a Claro. E aí, em um dado momento, o próprio presidente, o Félix, chegou e disse, não, eu quero buscar algo que seja de vanguarda, que ensinem para a gente como faz esse negócio novo. E aí a gente buscou uma consultoria com a Amazon. Uhum. A Amazon veio para o Brasil com esse serviço, eles não tinham esse serviço, e aí trouxeram algumas coisas para a gente em termos de métodos, mas também em termos de oportunidade para a gente experimentar. Working backward, que é você começar pelo cliente, ao invés de começar pelo produto, em especificar algo que você nem sabe se vai dar certo. Então, pergunta para o cliente primeiro, né? Depois você vem até chegar. O final dessa linha de produção é ali ter o orçamento para executar e executar o produto. Mas você começa pelo cliente. Vem muito essa visão de centralidade no cliente, essa coisa de customer centricity que a gente fala tanto hoje em dia. A gente teve ali contato com Flywheel,
que é essa roda que faz a gente fazer esse giro para poder gerar cada vez mais resultado em função daquilo que a gente está no dia a dia promovendo. Enfim, teve muito contato com o SixPager. A gente usa esse documento de 6 páginas escrito para poder determinar qual é a nossa estratégia. Então, não é algo que a gente desenha no PowerPoint, porque a comunicação escrita ela é muito mais direta do que um PowerPoint, porque o PowerPoint você tem que ficar explicando. Sim. Quem lê não precisa de explicação, né? Ou você é bom de escrever para a pessoa entender, ou então você, na verdade, não está sendo um bom escritor ali nesse sentido. Então, com todo esse conjunto de métodos, a gente ainda teve uma aquisição que foi da Nextel, e lá eles estavam trabalhando num sistema que eles chamavam de nações. E esse sistema de nações era baseado nas nações indígenas. Então, tinham as nações indígenas, que eram as nações baseadas naquilo que eles estavam trabalhando, e dentro das nações tinham as tribos. Então, tinha lá uma nação de atendimento, por exemplo. E dentro da nação de atendimento tinham as tribos lá de produtos digitais, de atendimento humano e assim por diante. E a gente pegou o contexto dessa visão, né, que foi muito disseminada ali pelo Roberto Ritz, que era o presidente, então CEO, né, na verdade, da Nextel, durante a aquisição, trabalhou um pouco com a gente, trouxe para cá e tropicalizou novamente, né? E aí a gente trouxe para essa realidade dos hubs, o que a gente chama hoje de tribos. Hoje, dentro do nosso contexto, a gente tem basicamente 5 tribos. Uma tribo voltada para apps, para aplicativos. Uma tribo voltada para a parte de web, que a gente chama de appless, que está muito mais nessa visão de não ter a fricção de fazer o download, né? Tem uma tribo que está voltada para AVIs, que é o que a gente chama de assistente virtual inteligentes. Então, tem lá o WhatsApp, RCS, AppBot, chat, enfim, tudo que está muito correlacionado com a bola da vez, que é a GenAI, né? Ou seja, a inteligência artificial generativa. E a gente tem 2 times super importantes, que um é um time de suporte analítico, que dá toda essa visão de performance, de indicadores, de insight, e outro time que está voltado para essa visão de habilitação da tecnologia, com a parte de APIs, microserviços, integrações com os legados, porque o produto digital acaba sendo uma fronteira de tecnologia, né? Sim. Assim que a gente idealizou. Então, tem tecnologia pra caramba envolvida nisso, mas o principal de verdade são as pessoas. Sim. E aí é que a gente faz essa roda girar. Esses produtos que você falou, que são vários, cada um tem um dono, basicamente, que cuida. Sim, na verdade, eu acho que a proposta, inclusive, é essa. É como se você tivesse um pequeno negócio. É como se a gente estivesse criando várias startups, só que numa dimensão muito menor. E aí, quando você responsabiliza esses produteiros com essa visão de dono, essa entrega ela se torna muito mais eficiente, né? Muito mais efetiva. Porque aí você acaba criando esse propósito, né? E essa correlação. Então, a gente tem os Tribe Leads, que são os caras que precisam desbloquear os impedimentos, precisam facilitar o trabalho dos times, e dentro das tribos a gente tem vários squads, e esses squads, eles, num conjunto de alguns squads, ou até em um squad mesmo, podem estar ali trabalhando especificamente para um produto, e a gente tem o squad leader e o PO como donos desse negócio, e eles têm a responsabilidade fim a fim pela entrega, né? A gente tem tanto a parte de desenvolvimento como a parte de negócio, juntas num único lugar. Sim. O produto digital acaba sendo igual a tecnologia mais produto ou mais negócio, né? Sim. Quando a gente fala de inovação, você falou um pouco sobre a inovação disruptiva, que você cria algo novo de fato, né, para o mercado. E também tem a inovação incremental, que é quando você pega um produto que já existe e, como eu posso melhorar a experiência de algo que eu já tenho? Qual a importância que você acha da inovação que você vai melhorar um produto que você já tem no dia a dia? Olha, o importante não é a inovação pela inovação, na minha opinião. Eu entendo que o importante é você resolver uma dor, você resolver um problema, você criar uma nova situação benéfica e positiva para aquele que vai usar o produto.
Então, quando a gente pensa nessa questão entre incremental e disruptiva, eu acho que tem muito mais a ver com o apelo ou com a demanda. Se te demandam algo, e a gente sempre tem coisas para melhorar, né? Vide, por exemplo, o próprio Uber, né? A gente fala, o Uber é uma inovação disruptiva. Não, ela é uma inovação incremental. Já existia o táxi, já existiam o transporte, esse tipo de mobilidade, né? Inclusive os motoristas particulares, etc. O que eles fizeram foi conectar a demanda com a oferta. Uhum. Pegou um problema que existia, né, e resolveu de uma forma a partir da inovação incremental. Então, para ser disruptivo mesmo, a gente tem muito mais trabalho. É que nem assim, você voltar atrás e se passar ou ser o Steve Jobs e dizer, cara, vou criar um computador pessoal porque as pessoas vão curtir isso. Não existia essa dor, não existia essa necessidade, ninguém tinha pedido. Ele foi lá e disruptou o mercado a partir de algo que foi super inovador, né? Sim. E que mudou, né, a visão de mundo. Até depois, na sequência, com tudo que veio, né? Desde os iPods até o telefone celular e assim por diante. Então, tudo está baseado na visão de foco e de objetivo. Ao mesmo tempo, tem que ter muito mais coisa por trás, né? Muito investimento. Imagina que para qualquer inovação, a quantidade de experimentações, ou a quantidade de provas, a quantidade de testes, de MVPs que você tem que fazer é absurda. Eu estava me recordando, eu não me recordo exatamente qual é o número, mas é mais ou menos assim. De cada 100 inovações ou provas que você tenta executar, às vezes apenas 2, 3 dão certo no mercado de inovação, né? Para quem trabalha com isso no dia a dia. Porém, se você acertar 2 ou 3, ou às vezes uma, que te deu o resultado para poder bancar aquilo que tu gastaste fazendo as 100 e ainda ter algum tipo de resultado positivo, isso já valeu demais. Sim. E a gente tem uma visão de experimentação que ainda é razoavelmente atrasada ou fora de ordem, na minha visão. Porque o que acontece com a gente é assim, quando a gente vai fazer algum tipo de teste ou de MVP, ou teste AB, teste ABC, como a gente faz em CRO, a gente pega e primeiro a gente escolhe aquelas opções que a gente mais gosta. E aí a gente coloca aquelas opções que a gente mais gosta, o que são mais fáceis para serem testadas. Se no primeiro teste que tu fazes já tem algum tipo de percentual de incremento positivo, seja ele 5% ou 3%, tu já para ali. Tu já para ali e diz, olha, tá ótimo, vamos nessa opção aqui. Só que tu deixa para trás, talvez, algumas outras opções que pudessem estar trazendo 60% mais de resultado, 70% mais de resultado. Isso porque a gente não tem essa paciência. Sim. Que vem, na verdade, num caminho que é maior, né? Que não é de tanta paciência, é mais de resiliência até. Porque tu precisa ser resiliente para inovar. Porque tu vai dar cabeçada e muita gente vai bater com a porta na tua cara e tu vai ter que insistir e tu vai ter que testar e tu vai ter que provar e tu vai ter que errar muito. E se você, na verdade, fracassar, mas aprender com esses fracassos, o que eu chamo de fracasso bem-sucedido, talvez tu consigas aí sim idealizar algo que faça a diferença dali para frente. Sim. Então tem muito dessa coisa da resiliência, né? Eu costumo dizer que o profissional de inovação ele tem que ser hoje antifrágil, inclusive. Antifrágil, exatamente. Eu li um livro que falou muito disso, Quem Pensa Enriquece. Ele citou, assim, milhares de pessoas que fizeram muito, muito sucesso, mas nunca deu certo de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Eles erraram muito. E eu fiquei, assim, impressionada como que eles... Teve um que ele citou que errou 20, 30, 50 vezes, aí um dia deu certo. Tipo, quebrou várias empresas. Imagina. Então, essa questão mesmo da resiliência. Essa semana eu ouvi um case de uma empresa, eu até anotei o nome dela, Aeris Energy, fabricante brasileira de pás, utilizada na geração de energia eólica. Legal. Um funcionário
operacional mesmo, lá na fábrica, ele usava uma máquina todo dia e tava com um difusorzinho quebrado, alguma coisa assim do tipo. Ele foi, arrumou por conta mesmo e simplesmente deu uma redução de 700 mil ao ano. Aí, claro, antes disso ele levou, porque eles têm um aplicativo onde o funcionário coloca a ideia. E Legal. essa ideia é recompensada, tem pontos. Essa ideia vai trazer ganhos, aí vale X pontos. Essa ideia vai reduzir custos, vale X pontos. E esse funcionário estava super feliz, ele estava falando, eu já ganhei celular, eu já ganhei bicicleta. Esses funcionários chegam assim, tipo, o que eu posso inovar hoje, sabe? É muito legal. Então, eu acho que a empresa tem que deixar essa cultura também, colocar essa cultura, né? Incentivar. Porque quando se fala de inovação, a gente já pensa, Steve Jobs, vou ter que fazer um celular, vou ter que fazer um avião, criar energia elétrica, algo para mais. Aí se pensa mesmo que inovação é algo difícil de fazer, né? Assim, quem tá de fora. Mas tem que ver que tem esses outros, essa incremental, outras formas de inovar também, né? Perfeito. E isso eu acho que vem de encontro a essa questão que a gente estava falando, né? Assim, a inovação não precisa ser uma inovação disruptiva para dar certo. Tu falaste agora e eu me recordei, na Brasil Telecom, eles faziam isso, promoviam, era tipo assim, hoje em dinheiro de hoje, sei lá, tipo 10 mil reais, 15 mil reais, dependendo da inovação, ela precisava ser patenteada. E se a inovação fosse patenteada e ela tivesse passado por uma mesa que julgava e aprovava e classificava, o funcionário recebia esse valor aí, 10, 15 mil reais na época, e ainda ficava com uma patente onde ele tinha o nome ali como coparticipação, né, dessa patente. Então, era algo que incentivava muito, principalmente os engenheiros, a galera de tecnologia, e a gente, na época... A gente tinha feito um trabalho que era para poder usar o crédito do pré-pago, do celular pré-pago, para o cara poder fazer ligações a partir de um orelhão, de um telefone público. Naquela época ainda tinha telefone público, agora praticamente não existem mais, estão extintos, mas ainda eram muito usados. Então, a gente tinha uma patente nesse sentido e foi algo bastante legal. Que a gente construiu naquela época. A visão dessa construção, né, para a inovação também passa um pouco, como tu falaste, assim, por simplicidade. Numa outra empresa, e agora a gente já vê isso mais constantemente, tinha aquelas pias, né, tem ali como é que fala? A torneira. E aí você tem agora você aperta lá, né? Ele deixa um tempinho a água e depois para. Só que mesmo assim tem um tempo que às vezes é maior do que o que é suficiente para você lavar a mão e etc. E aí teve um funcionário da empresa que ele pegou e teve uma ideia de colocar aquele negócio que chama engasga-gato, sabe? Enforca-gato, eu acho, alguma coisa assim. Que é uma tirinha que você aperta. Então... E aí ele colocou ali nas pias do andar dele, e aí ele começou a medir, pediu para medirem lá quanto que diminuía o custo de água ou a quantidade de água gasta. A empresa olhou e resolveu fazer para o restante da companhia, em todos os banheiros, lavatórios, colocou em todos os lugares onde tinha essa torneira que era automática, né, de pressão. Uau. Então, assim, algo muito simples e que pode dar um resultado bastante interessante, né? Sim, e se a gente for parar para ver, quem consegue mesmo identificar essas oportunidades mais no operacional, no dia a dia, é quem faz de fato, né? Muitas vezes um diretor, um CEO não vai saber o que ele está fazendo no dia a dia. Então, a pessoa que está executando ali no dia a dia, ninguém melhor do que ela para saber como ela pode inovar, como ela pode acelerar o processo. Perfeito. Como eu posso melhorar o meu atendimento. Seguindo nessa mesma linha, o que você acha que impede as empresas de inovar? A gente sabe, todo mundo já sabe que inovar é muito importante, as empresas já têm essa ciência, mas ainda assim muitas não inovam. O que você acha que pode impedir? Eu acho que está muito na linha do que a gente estava discutindo. Tem um primeiro passo, assim, que é cultura. A gente tem que estabelecer uma cultura de inovação. Na verdade, tem algumas coisas que são culturas hoje, né? E que a gente não pode perder de vista.
Às vezes, assim, a gente cria um estereótipo baseado numa área. Tipo, a gente tem a área ou a diretoria de CX, de Customer Experience. Customer Experience é uma cultura, tem que estar permeada pela empresa inteira. Inovação, a gente cria um hub, que é o Bion. Mas inovação é uma cultura, tem que estar permeada em todas as áreas da empresa, não é uma área, não é um departamento. Inovação não é um departamento, Customer Experience não é um departamento, assim como agilidade não é um departamento, é cultura. E para a gente desenvolver cultura, a gente está falando novamente, né, daquilo que é o ponto principal, talvez o que está nesse centro, né, da inovação, que são as pessoas. E para promover uma cultura de inovação, a gente precisa ter esse apelo maior ao risco, tem que ter essa predisposição a aceitar esse fracasso. Não é errar, não é, por exemplo, você pegar e você errar no faturamento de 1 milhão de clientes. Não, isso é um erro. Sim. Isso a gente tem que execrar. Tem gente que não sabe diferenciar erro de fracasso bem-sucedido. Fracasso bem-sucedido é aquele que você está na intenção de construir algo novo e que você fez dentro de um MVP. Ou seja, você fez alguma coisa pequena, controlada, com pouco custo, e aí você, de repente, falhou, mas assim, não impactou a operação, não impactou o resultado da companhia, foi algo que estava previsto. Então, essa previsibilidade ela tem que estar também junto, né, desse contexto. Sim. E assim, mais do que qualquer outra coisa, a alta direção, os altos executivos, eles precisam estar com vontade de verdade de fazer isso acontecer. Tem que partir deles. Tem que ter esse patrocínio, né? Sim. A gente tem que conectar com um ecossistema também. Inovação não se faz sozinho. Mesmo que você seja uma empresa grande como a Claro, você precisa de parceiros, você precisa de aliados, você precisa da própria sociedade co-criando esse negócio. Então, co-criação é algo que faz parte da inovação. Essas parcerias, essa oportunidade que a gente tem de ligar assim, sociedade, academia, governo, isso faz a roda girar, né? Sim. A gente está vendo aí inteligência artificial para tudo quanto é lado e a gente falando sobre isso, mas assim, o que se fez até agora que de fato gerou um resultado para a sociedade que a gente possa dizer, uau, cara, isso é revolucionário. Até agora está muito na linha de experimentação, está na linha de promessa, mas a gente ainda tem algumas dificuldades, porque a gente precisa, para ter a inteligência artificial no nível que a gente quer, precisa muito de regulação. E precisa de regulação para coisas básicas, né? Imagina que no mercado que é desregulado, onde você não tem regulação, que tudo pode, a possibilidade de vir algum jurista e dizer qual é a regra a partir da visão dele, do viés dele, é muito grande. Já aconteceu, de inclusive operadoras concorrentes, de publicar alguma coisa e aí um Ministério Público de alguma região chega lá e querer entender no detalhe o que está fazendo com os dados do cliente, assim por diante. Então, envolve uma questão prática, né? A gente não pode colocar inteligência artificial customer to face, ou seja, de cara com o cliente sem ter esse lastro. A segunda coisa é a autorregulação, que aí a gente tem que ter o nosso compromisso, né, com os nossos clientes, de não usar os dados dele, de proteger eles dos algoritmos, de proteger os dados contra outras possibilidades, até nessa questão de segurança. A LGPD está aí para isso, né, e regula muito bem essa questão. E o último ponto que eu acho que é primordial é a educação. Então, assim, sem ter essa educação para as pessoas poderem realmente usufruir da inteligência artificial, fica difícil. E eu vou dar uma dica aqui. Eu acho que pela primeira vez a inteligência artificial e a generativa, né, ela traz uma visão diferente. Agora, quem tem o maior poder nas mãos são as pessoas mais experientes. Isso por quê? Porque para lidar com a inteligência artificial generativa, você precisa ter repertório. E aí, quando eu falo de repertório, eu estou falando de vocabulário, de linguística, de português. Então, é difícil, por exemplo, você criar
uma visão de uso de IA generativa quando você só sabe mandar um contexto de códigos nas mensagens que você envia para os seus amigos ou para os seus pais. Eu estou falando dos meus filhos, e aí eles mandam tipo MDS, como é outro? Um dia desse eu vi, o meu filho mandou, acho que SQN, não, SQL, ou alguma coisa assim. Aí eu não entendi, você que é louco, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente vai, né, se familiarizando. Eu não sabia dessa também, não. Pois é, a gente vai se familiarizando com essa visão que, às vezes, deprecia esse lado que existe de potencial. Já as pessoas mais experientes, né, as mais velhas, vamos dizer assim, e aí tem um choque geracional, elas estão em outro momento. E assim, são letradas, leram bastante, têm vocabulário, têm repertório e conseguem com isso, na verdade, estar à frente, porque podem criar prompts muito mais interessantes. Então, para a galera mais jovem, atentem para isso. Educação, nunca parem de estudar. Nunca deixem para, nunca achem que, não, agora com a inteligência artificial não precisa mais estudar. Pelo contrário, precisa estudar mais ainda. Precisa voltar aquele resgate que a gente às vezes abandona, né? De falar o português corretamente, de saber escrever corretamente, porque aí a inteligência artificial vai te entender. Senão ela não vai te entender, aí vai ficar difícil. Tem que estudar, porque senão você não vai saber nem o que perguntar para a IA, né? Exatamente. Generativa. Porque até para ela te responder, você tem que fazer uma pergunta bem estruturada ali. É o contrário agora, né? Agora a gente não precisa mais saber a resposta, a gente tem que saber qual é a pergunta. Tem que saber como perguntar. Exatamente. Eu concordo muito que a questão da cultura, as empresas acabam não inovando por cultura mesmo. Elas veem como importante, mas não como urgente a inovação. Só que o mercado está tão acelerado, tão concorrente, que já virou urgente mesmo. Senão você vira aquela empresa que só reage ao mercado, sempre ficando para trás. E tem uma frase que eu gosto muito, que é: você não faz nada grandioso com o tempinho que te sobra. Você tem que ter um tempo, tem que ter um setor, igual você falou, que tem o BEON, que olha, né, para a inovação. Você falou uma coisa um dia que ficou na minha cabeça, que não é sobre uma área, é sobre um mindset, né? Que inovação é um mindset. Mas é importante as empresas também, né, terem essa área que olhe para isso. Sem dúvida. Até porque essas áreas, elas promovem, né, essa visão. Imagina que a visão de cultura, ela não sai da cabeça de ninguém e simplesmente se multiplica através de comunicação, né? Você não fala assim, olha, hoje a gente vai ser empresa inovadora a partir de agora. Não, você precisa criar esse contexto. Isso mexe naquilo que a gente chama, né, na cebola dos nossos valores, comportamentos, até chegar nessa coisa maior, nesse centrinho aí, que é onde tá essas questões que a gente tem dificuldade, né? E aí cria esse negócio que a gente chama de mindset flexível, mindset fixo. Então, eu acho que, assim, precisa ter essas áreas para promover. Então, hoje a gente tem na Claro uma área de CX que é para promover a cultura de CX. Não é para ser a única área que fala sobre CX na empresa. Bacana. A gente tem a área de inovação, o BION, não é para eles simplesmente inovarem só lá. Não, é para eles promoverem a cultura de inovação dentro da Claro. Assim como tem o COD Digital, que promove essa cultura de produto digital. E assim por diante. Vai ter uma hora que não vai mais precisar, essas áreas não vão mais precisar ser chamadas por esses nomes, né? E aí talvez a gente tenha, então, esse mindset já mais capacitado e muito mais capaz de promover essas coisas, né? Perfeito. Você falou bastante de IA. A gente também tinha deixado aqui uma pergunta, que é: como que a IA está transformando a inovação? Não precisa falar exatamente da Claro, mas assim, no geral. Olha, eu acho que, assim, a gente teve... Primeiro que, assim, a IA, ela não surgiu com o ChatGPT, né? A gente já utilizava, já existiam modelos muito mais complexos, inclusive, né? Como machine learning, deep learning, aí a gente fala de algoritmos convolucionais. É um negócio complexo, de muito estudo, de pouca gente que conseguia, de fato, desenvolver algoritmos nesse nível. E esses especialistas, eles foram, por muito tempo, capazes de criar coisas fantásticas, né? O próprio Google se valia, né? E aí eles criaram primeiro
modelo que vem dessa visão generativa, o Transformers, que deu origem a toda essa história, né, que a gente está vivendo hoje. E acredito eu que a grande mudança que houve, porque a gente acabou tendo esse período, né, em que a IA era muito nichada, muito voltada para quem tinha para uma empresa, por exemplo, que tinha capacidade financeira para investir nisso com profissionais muito habilitados para isso. E com a IA generativa, a gente teve duas mudanças básicas, né? Uma que a IA generativa ela está muito baseada em linguística, né? Está muito mais voltada para essa questão de linguagem. E aí, com isso, a gente promove uma facilidade maior de comunicação. E aí a gente democratiza. Então, é como se a gente, na mesma visão que a gente tinha antes da internet, que só era para quem tinha computador, banda larga naquela época, etc e tal, e linha de escada ainda para poder fazer alguma coisa. E usar uma BBS da vida, né, que eram os provedores na época de internet. E aí a gente sai disso e aí vai para um outro momento, onde todo mundo tem acesso à internet na palma da mão. Então, eu acho que com a IA está acontecendo a mesma coisa. Primeiro, um movimento de democratização, o que fez com que acontecesse esse grande boom. A outra questão é que a IA generativa ela tem uma qualidade maior do que aquilo que a gente vinha tratando até então. Toda IA precisa do que a gente chama de AI, que é a arquitetura da informação. Então, a gente não faz nada com a IA se não tiver dados. E dados a gente pode ter de uma forma qualquer, ou seja, um lago de dados sem estrutura, sem arquitetura nem nada, ou a gente pode ter isso de forma organizada. Sim. Quando a gente olha para a organização dos dados, até então a gente lidava com dados estruturados. São aqueles dados que estão lá dentro das tuplas, dentro da visão de banco de dados, tudo certinho, tudo apontando um para um e tal. Aquelas coisas que a gente acaba aprendendo quando a gente fala de banco de dados relacional, não relacional. Enfim, a gente sai disso para dados não estruturados. Ou seja, a gente está falando de imagem, a gente está falando de áudio, a gente está falando de tudo que não necessariamente é um dado estruturado. E aí a IA generativa vem e consegue manipular isso tudo e te dar uma resposta com base nisso. Isso eu acho que é a grande revolução. Sim. E a utilização disso é infinita, né? Só é você abrir hoje o leque de aplicações que existe com inteligência artificial, você vai ver milhares já de aplicativos espalhados no mundo. E o que a gente mais vê é que nasce 100, morre 99 no mês seguinte. E tá cada vez maior a quantidade de empresas que nascem e que morrem em ciclos curtos, porque estão se baseando na IA, mas não necessariamente para resolver uma dor que é latente. Então, uma outra dica que eu dou para quem quer trabalhar com inovação é tira a bunda da cadeira e vá para as ruas encontrar o seu cliente ou a pessoa que você quer atender para saber quais são as verdadeiras dores e necessidades deles. Sim. Eu falo isso toda hora para o nosso time. Não adianta a gente estar sentado na cadeira aqui no escritório tentando simplesmente traduzir os feedbacks que os clientes nos dão. Mais rico do que isso é você ir na ponta e falar com o cliente, escutar o cliente. Mais do que falar, escutar. Escutar muito. Então, quanto mais a gente escuta, mais a gente tem a capacidade de absorver esses dados para gerar insights e aí criar coisas inovadoras. Exato. Você falando isso, eu lembrei da hiperpersonalização, que é uma tendência agora, né? Então, IA, coletando todos esses dados, dá para trabalhar muito essa hiperpersonalização. Total. A hiperpersonalização, eu acho que ela tá para uma visão talvez um pouco mais voltada de fato para as pessoas. E eu digo isso por quê? Porque a gente viveu e vive, né, nessa economia da atenção. Então, a gente tenta de todas as formas promover o engajamento dos clientes e dos nossos, no caso, com os nossos produtos digitais, através de comunicação constante, de propaganda, de publicidade. Coloca no aeroporto, baixa o Minha Claro, fale com a gente por aqui, enfim. A gente tenta criar essa visão de que a gente gera valor, né, para o cliente. E a gente, na verdade,
acaba esquecendo de algumas coisas importantes. Por exemplo, a gente hoje personaliza a sua entrada, né? E aí a gente diz, olá, Isabela, quando você entra no Minha Claro. Uhum. Mas, às vezes, as pessoas não gostam do nome. A gente nunca parou, talvez, para pensar nisso. E se eu tenho um nome que eu não gosto, e aí você vai e toca naquela coisa que é uma dor minha, sabe? Algo pessoal, porque você me chamou pelo nome que eu não gosto, e eu gosto do meu apelido, sei lá, ou do meu diminutivo, de algum outro nome que criaram para diminuir esse problema que eu tenho com o meu nome e assim por diante. E olha que eu gosto do meu nome, que é Albervan, né? Já é diferente. Mas imagina se eu não gostasse, né? E me chamasse de Albervan, ia ficar puto, né? Ia dizer, cara... Puta, podia ter perguntado pra mim como é que eu gostaria de ser chamado, sabe? E a gente hoje não pensa muito nisso. E eu acho que da hiperpersonalização a gente vai pra uma coisa maior, que eu acho que é o que pelo menos eu tô chamando de ultrapersonalização. Eu tô um pouco mais na frente acreditando que a gente vai viver um momento em que essa questão de tá na economia da atenção vai passar para a economia do indivíduo. Mas não numa visão de economia do indivíduo baseado no ego, no ser humano único. Baseado, na verdade, na relação que ele tem com os coletivos. Então, se a gente for pegar hoje, por exemplo, na China, e aí você vê os live marketings, os live commerces, e é muito engraçado, porque isso se dá através de influencers. Então, tem lá uma influencer chinesa que é super famosa e ela pega e ela tem, assim, milhares de peças de roupa. Ela vai mostrando, simplesmente assim, pega uma peça e diz, ó, isso daqui não sei do que, aparece o preço e aparece aqui um link rapidinho. E aí ela já solta e pega outra. E se ela pegar e virar ainda, aí paga o cara que tá, no final das contas, querendo promover o seu produto, paga mais e assim por diante. Nossa. E, assim... É extraordinário o que está acontecendo, porque a venda, ela mais que quadruplicou, assim, com esse movimento do live commerce que não pegou muito no Brasil, né? Mas o poder da rede, e eu vinha comentando com o JP também sobre isso, né? O quanto que isso é importante. Pega o exemplo dessa moça lá da janela do avião, que estava com 800 seguidores e está com 2 milhões 2 agora. 2 milhões viralizado. É o que eu estou falando, assim. Está baseado no contexto dessa visão coletiva e da influência de algumas pessoas para poder promover esse negócio. Então, se alguém chega e fala assim, um famoso pega e diz, vão agora no link da Isabela e bombem lá e sigam ela. Cara, vai um bocado de seguidor para ti, assim, de uma hora para outra, pela influência daquela pessoa. Então, isso tem dominado muito essa pauta, né, de futuro de personalização, que eu acho que vai estar muito nesses grupos, sabe? Porque a gente é muito essa construção baseado nesses coletivos dos quais a gente participa. Sim. Então, é o nosso meio, né? E quanto mais a gente buscar isso, talvez a gente siga para esse caminho da ultrapersonalização. Maravilhoso. Albervan, vamos supor que quem está assistindo a gente não entende muito de inovação, está começando agora os estudos e em 2025 quer ser um profissional inovador. Quais dicas, no geral, você deixaria para essa pessoa? Bom, primeiro é assim, tentar encontrar, e aí depois eu pego e passo aqui, a gente coloca lá na descrição do podcast algumas dicas de livros, para eu não ter aqui que falar, são vários, eu acho que, assim, começar tentando aprender mesmo, entender pelo básico, é importante. Eu acho que, em segundo lugar, essa questão da resiliência que a gente estava falando. A gente precisa, de fato, ter essa resiliência de tentar persistir, né? De não pegar e não desistir no primeiro tombo que a gente leva. A questão também de ter uma formação e de buscar sempre, adicionalmente, certificações que te ajudem nesse caminho de aprender, mas principalmente de desaprender e de reaprender, porque às vezes a gente carrega muita bagagem,
As nossas experiências estão todas guardadas aqui, né? E aí, se você não pega a mochila em algum momento e esvazia para você aprender ou reaprender as coisas, você não consegue fazer esse movimento. Não consegue aprender mais, né? Não consegue aprender mais, não dá espaço, né? Porque você enviesa. E aí, isso é típico de gente que tem mindset fixo. E a gente tem que entender que, assim, tem gente que não quer isso, né? Mas tem gente que quer, e aí a gente está falando para essas pessoas. Então, para quem quer, eu acho que, assim, primeiro, estudar muito, ler a respeito, conversar muito com pessoas que entendam dessa disciplina, dessa ciência. Inovação, para mim, é cultura, mas também é uma ciência, e que se aproprie dessa visão de buscar oportunidades em empresas que realmente estejam comprometidas com esse conceito de criar cultura de inovação, de colocar pessoas no centro. Não estou falando só do cliente, não. A gente tem que colocar muitos profissionais que trabalham dentro das empresas, e a Claro está fazendo muito esse trabalho, esse papel, que é de colocar o próprio colaborador no centro desse processo. Porque se a gente tem pessoas trabalhando e que estejam felizes, elas vão promover maiores e melhores resultados. E não tem nada melhor do que alguém que esteja feliz atendendo outra pessoa, porque não tem CNPJ para CPF, é CPF para CPF, é o Albervan com a Isabela, não é a Claro com a Isabela, ou o contrário. A gente precisa, de fato, colocar isso dentro dessa visão. Então, entendo também que é importante, né, que as empresas elas estejam nessa constante capacitação desses novos talentos. Essa parceria com a academia é muito importante. A parceria que a gente tem com o Inatel, a parceria que a gente tem com o ITA, a parceria que a gente tem com as universidades aqui de São Paulo, com as universidades em outros locais, no Nordeste, com o César, com a Universidade de Recife, no Pará, com a UFPA, na Amazonas, com a Universidade do Amazonas. Então, essa visão de buscar os talentos a partir das academias e criar uma formação também eu digo que é mais do que um dever, é uma obrigação das empresas que querem, de fato, criar esse movimento. E aí, galera, assim, corram atrás, assim, não esperem que caia do céu, porque não vai cair do céu, assim, é algo que tem que partir de vocês que quiserem, de fato, experimentar e viver nesse mundo que é super dinâmico, super divertido. Dá trabalho pra caramba, mas com certeza também dá muito resultado e muita satisfação para quem trabalha nele. Exatamente. E também tirar da cabeça que tem que ter um talento específico, tem que ser criativo. Claro, ser criativo é interessante demais, mas eu acho que ser um profissional questionador vai além ainda, porque você vai se questionar o que eu posso melhorar hoje, como eu posso facilitar a vida do cliente hoje. Então, a partir do momento que você tem essa mente de ser questionador, é aquela famosa frase, a obsessão supera o talento, né? É isso. Então, a gente tá caminhando para a última pergunta. Legal. Essa pergunta vai fugir um pouquinho de tecnologia. Tá bom. Eu sei que você é um diretor super ocupado, empreendedor, só que a gente quer saber um pouquinho da sua vida pessoal. Como você equilibra... Como você equilibra a vida profissional com a vida pessoal? Você tem alguma atividade, algum hobby para manter aí um bom equilíbrio entre tudo? Olha, essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que é aquilo que todo mundo busca, equilíbrio, né? A gente sempre fala disso, equilíbrio entre trabalho, família, lazer, enfim. Eu adoro, sou apaixonado por churrasco. Tive a oportunidade de participar de um reality do BBQ Brasil, a primeira temporada. Aquilo dali foi para mim um marco. Fez com que eu ficasse pensando muito fortemente em investir nesse negócio, né? E aí, depois da pandemia, já faziam alguns anos que eu tinha feito o programa, que foi antes da pandemia, eu resolvi abrir uma steakhouse boutique de carnes, que fica ali, vou fazer um jabá aqui, Guararapes. Então, fica muito próximo da Berrine, chama Butcher's Kit.
a gente tem lá a boutique, e aí você pega, é uma experiência, você escolhe a carne e aí a gente assa, e aí você pode comer lá, pode levar, fazer o que a gente chama de takeaway, tem delivery, enfim, é um espaço que a gente criou para ser meio que o quintal da casa dos nossos clientes, ou para aquela galera que não gosta de tirar as plantas da churrasqueira e depois ter o trabalho de limpar tudo e etc. Enfim, é algo que eu gosto muito. Gosto também de esporte, gosto de malhar, gosto de Muay Thai. Que legal. Parei esse último período agora, tô doido para voltar. Me faz muito bem, assim, abre a mente, assim, tira um pouco do peso, né, do trabalho do dia a dia. A gente sofre muita pressão. De verdade, quanto mais você vai subindo profissionalmente, maior é a pressão que você tem, maior é a sua responsabilidade, isso tudo pesa, né? E aí a gente precisa, de fato, equilibrar saúde, vida mental e essa questão do trabalho. São muitas áreas, muitas pessoas. Eu me responsabilizo muito pelo meu time. Eu quero que todo mundo esteja bem e a gente sabe que isso não é possível. Então, às vezes a gente acaba entrando nos problemas dos outros e isso cria uma complexidade maior que eu preciso gerenciar, mas eu faço isso com um prazer absurdo, assim, eu gosto de gente. Então, apesar do meu core ser técnico, de eu ter me formado em computação e gostar de máquina, de lidar com máquina, assim, eu vejo isso como ferramenta. Eu gosto mesmo de gente. Então, eu adoro, assim, reunir os amigos. Eu tenho 4 filhos, então amo todos eles de paixão, assim, sou alucinado por eles. Às vezes, uma coisa que eu gosto de fazer, que parece estranho para alguns, é simplesmente ficar sem fazer nada, assim. Às vezes eu paro, eu sento num canto, e aí eu gosto de ficar... Assim, na verdade, parece que eu tô estático, mas a minha cabeça está a 1000 quilômetros por hora. E aí os pensamentos vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm. E é a hora que eu tenho, talvez, o que a gente... Em algum momento, alguns escritores já chamaram de o momento do ócio criativo, sabe? Que é de você pegar e experimentar aquele tempo de paz ali, de que tá só você com você mesmo, quase que uma meditação. Sim. E você ter insights, você pensar no seu próximo passo, você pensar no que tem que fazer no próximo dia. Eu me planejo muito assim. Então, assim, são algumas coisas que eu curto. Maravilha. Meditação é maravilhoso. Inclusive, spoiler, no próximo episódio a gente vai estar falando de espiritualidade, de meditação, justamente para trazer esse equilíbrio, né? Porque às vezes a vida é tão corrida que se deixar, a gente só atropela, um dia após o outro. É isso. Sem nem olhar para trás. E é muito importante ter esse momento de parar, de ouvir os seus próprios pensamentos, de entender de fato, né, o que está acontecendo. Senão, a vida atropela a gente nem vê. É isso, né? Mesmo. Bom, estamos finalizando o episódio. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. A gente sabe que a sua agenda é super cheia. Então, em nome de todos, eu agradeço demais, viu? Foi incrível. Eu é que agradeço. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Assim, realmente a agenda estava cheia, mas eu não podia deixar de vir aqui prestigiar. Ainda mais num dos primeiros episódios, espero que tenha contribuído e que ajude essa galera que está buscando entender um pouco mais sobre o assunto, aprender. E eu estou à disposição também, sou super acessível, apesar da agenda, mas o que vocês precisarem, depois coloca o meu arroba aí do LinkedIn e a gente vai conversando. A gente vai colocar tem no as redes LinkedIn, sociais. Tem no Instagram. Sim, o Instagram. A gente vai colocar suas redes sociais. Boa. Aqui. E para quem assistiu até agora, o nosso muito obrigada. Já curte o vídeo, compartilha com alguém que você acha que queira ver esse conhecimento. Foi uma verdadeira aula, a gente entregou ouro aqui hoje para vocês. Muito obrigada quem assistiu até agora e até o próximo episódio.